anos atrás, meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou lhe matar tal peixe, tá entendendo o que eu tô falando? Tal peixe. Por exemplo, uma garopa, vou matar uma garopa pra gente almoçar ou jantar. Minha mãe podia botar a panela no fogo e esperar que a garopa vinha. A garopa, o peixe que ele falou que ia matar. Agora, cerca de 20 anos atrás, meu pai falava assim: vou lá tentar matar um peixe. Tentar matar um peixe. Qual peixe não sabe qual que ia matar. E às vezes ia e nem matava nada. Arraial do Cabo concentra uma diversidade grande de espécies, justamente porque lado a lado a gente tem tanto ambiente com a influência da ressurgência, que torna esses ambientes quase com afinidades temperadas. A gente tem espécies lá que tem distribuição daqui da costa do Arraial Sudeste até a Argentina, como tem espécies de afinidade tropical, com distribuição desde Cabo Frio até o Caribe. Então, naquele ponto ali, a gente concentra grande produtividade e grande diversidade de hábitats. Ressurgência costeira é um fenômeno oceanográfico que acontece na região de Arraial do Cabo em determinadas épocas do ano, normalmente primavera e verão, e é causado por alguns fatores: morfologia da costa, profundidade e direção, intensidade, constância dos ventos. Esses ventos de direção nordeste e leste vão deslocar uma água superficial que é quente e abrir espaço para um afloramento ou um ressurgimento de uma água fria rica em nutrientes que vai influenciar toda uma matéria trófica, em especial os recursos pesqueiros. Visto que lá é uma unidade de conservação de uso sustentável, essas reservas devem ser gerenciadas pelos usuários e pelo ICMBio para gerar dados suficientes para que o uso dos recursos seja sustentável. No caso lá, a gente tem vários tipos de pescas diferentes. O projeto inclui o monitoramento de algumas modalidades de pesca, monitoramento das espécies que são alvo dessas pescarias, monitoramento da comunidade que vive na região do Entre Marés. Monitorar aqueles organismos marinhos que vivem diretamente associados ao costão, como por exemplo os corais. O objetivo então era ver como que a comunidade de peixe na Arraial do Cabo está estruturada, né? Então a gente está usando ferramentas moleculares para identificação da dieta de peixes. Analisar e comparar as assembleias de peixes da região externa e interna do arraial. A gente também tem que saber aonde ela está durante a noite para preservar, aonde esses bichos estão dormindo. Conhecer qual é a real movimentação do peixe, qual é o padrão do uso do habitat do peixe naquela região. Mostrar para a população que a quantidade de peixe diminuiu ao longo do tempo. E as pessoas que estão aqui, elas sabem o que tem aqui, o pessoal sabe o que tem debaixo d'água, o pessoal sabe o que é ressurgência, então surgiu dessa necessidade de conhecer quem estava aqui e trazer o que a gente estava fazendo para essas pessoas. As pessoas que estão envolvidas no projeto, eles vêm para a nossa cidade, estudam o nosso ecossistema, né? Estudam os animais marinhos existentes aqui na nossa cidade, e com esses estudos eles começam a divulgar esse material que eles têm. E isso é importante porque às vezes os próprios moradores da cidade não conhecem a grandiosidade que tem na nossa cidade. A experiência foi ótima. Cada aula que eles davam era uma visão nova, era um aprendizado novo, e acho que em nenhum outro lugar eu pude aprender tanto quanto eu aprendi no curso. Conhecimento nunca é demais e ele tem que ser difundido, né? Tem que ser divulgado para as pessoas. A ciência é muito importante, a educação é muito importante, mas um sem o outro não são tão completos quanto os dois juntos. Esse
projeto tem recursos financeiros decorrentes de um termo de ajustamento de conduta firmado entre o Ministério Público Federal e a empresa Chevron Brasil, atualmente administrado pela empresa PetroRio, e tem a interveniência da Agência Nacional do Petróleo e o IBAMA e o Funbil como gestor financeiro. Não tem ferramenta melhor do que ciência aliada à educação para a população local conhecer melhor e valorizar os recursos, principalmente em Arraial do Cabo, onde elas vivem.